Segundo Samuel, capítulo 11, Davi comete um adultério e um homicídio. E sucedeu depois de o ano ter expirado, na época em que os reis saíam para a batalha, que Davi enviou Joabe e com ele os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Davi, porém, se manteve em Jerusalém. E sucedeu ao cair da noite que Davi se levantou da sua cama e caminhava sobre o terraço da casa do rei. E do terraço ele viu uma mulher se banhando, e a mulher era muito bonita de se olhar. E Davi enviou a inquirir acerca da mulher, e foi-lhe dito: Não é essa Batseba, a filha de Eliã, a esposa de Urias o Heteu? E Davi enviou mensageiros e a tomou, e ela adentrou a ele, e ele se deitou com ela, porquanto ela estava purificada da sua impureza, e ela retornou à sua casa. E a mulher concebeu e mandou contar a Davi e disse: Estou com criança. E Davi enviou a Joabe, dizendo: Envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias até Davi. E quando Urias havia chegado até ele, Davi exigiu dele saber sobre como estava Joabe, como estava o povo e como prosperava a guerra. E Davi disse a Urias: Desce à tua casa e lava os teus pés. E Urias partiu da casa do rei, e ali seguiu-lhe uma porção de carne da parte do rei. Urias, no entanto, dormiu à porta da casa do rei com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. E quando contaram a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa, Davi disse a Urias: Não vieste da tua jornada? Por que então não desceste à tua casa? E Urias disse a Davi: A arca e Israel e Judá habitam em tendas, e o meu senhor Joabe e os servos do meu senhor estão acampados nos campos abertos. Entrarei eu então na minha casa para comer e beber e me deitar com a minha esposa? Como tu vives e como vive a tua alma, tal coisa não farei. E Davi disse a Urias: Espera aqui hoje também, e amanhã eu te deixarei partir. Assim, Urias permaneceu em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. E quando Davi lhe chamou, ele comeu e bebeu diante dele, e ele o embebedou. E ao anoitecer, ele saiu com os servos do seu senhor para se deitar na sua cama, mas não desceu à sua casa. E sucedeu pela manhã que Davi escreveu uma carta a Joabe e a enviou por mão de Urias. E ele escreveu na carta dizendo: Colocai Urias na linha de frente da batalha mais ardente e retirai-vos dele, para que ele possa ser ferido e morra. E sucedeu quando Joabe observava a cidade, que ele designou Urias para um local onde ele sabia que havia homens valentes. E os homens da cidade saíram e lutaram com Joabe, e ali caíram alguns do povo dos servos de Davi, e Urias o Heteu também morreu. Então Joabe mandou dizer a Davi todas as coisas a respeito da guerra, e encarregou o mensageiro, dizendo: Quando terminares de contar os assuntos da guerra ao rei, e se assim for que a ira do rei se suscite, e ele te diga: Por que vos aproximastes tanto da cidade quando lutáveis? Não sabíeis vós que eles atirariam da muralha? Quem feriu Abimeleque, o filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher um pedaço de uma mó da muralha sobre ele, de modo que morreu em Tebes? Por que chegastes vós perto do muro? Então dirás: Teu servo Urias o Heteu está morto também. Assim o mensageiro se foi e chegou e apresentou a Davi tudo pelo que Joabe o havia enviado. E o mensageiro disse a Davi:
Certamente os homens prevaleceram contra nós e saíram até nós no campo, e estivemos sobre eles até a entrada do portão. E os artilheiros atiravam da muralha sobre os teus servos, e alguns dos servos do rei estão mortos, e o teu servo Urias, o heteu, está morto também. Então Davi disse ao mensageiro: Assim dirás a Joabe: Não deixes esta questão te aborrecer, porque a espada devora tanto a um quanto a outro. Faz a tua batalha mais forte contra a cidade e derruba-a, e encoraja tu a ele. E quando a esposa de Urias ouviu que Urias, o seu marido, estava morto, ela lamentou pelo seu marido. E quando o lamento havia passado, Davi mandou trazê-la para sua casa, e ela se tornou sua esposa, e lhe deu um filho. Contudo, a coisa que Davi havia feito desagradou o Senhor. Segundo Samuel, capítulo 12, Natã, o profeta, repreende a Davi. E o Senhor enviou Natã até Davi, e ele veio até Davi e lhe disse: Havia 2 homens em uma cidade, um rico e o outro pobre. O homem rico tinha muitíssimas ovelhas e gado, mas o homem pobre não tinha nada, salvo uma pequena cordeira, a qual ele havia comprado e criado. E ela cresceu junto a ele e com seus filhos. Ela comia da sua própria carne e bebia da sua própria taça, e se deitava no seu peito, e era para ele como filha. E veio ali um viajante ao homem rico, e ele deixou de tomar do seu próprio aprisco e do seu próprio gado, para preparar para o viajante que havia vindo até ele, mas tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que havia vindo até ele. E a ira de Davi se acendeu sobremaneira contra o homem, e ele disse a Natã: Como vive o Senhor, o homem que fez esta coisa certamente deve morrer, e ele deve restituir a cordeira ao quadruplo, porque ele fez esta coisa e porque não teve piedade. E Natã disse a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei da mão de Saul, e te dei a casa do teu senhor, e as esposas do teu senhor no teu peito, e te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto fora muito pouco, eu te teria dado ainda mais de tais e tais coisas. Por que desprezaste o mandamento do Senhor para fazer o mal à sua vista? Tu mataste Urias, o heteu, com a espada, e tomaste a sua esposa para ser tua esposa, e o mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua casa, porque tu me desprezaste, e tomaste a esposa de Urias, o heteu, para ser tua esposa. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei o mal contra ti a partir da tua própria casa, e tomarei as tuas esposas diante dos teus olhos, e as darei ao teu vizinho, e ele deitará com as tuas esposas à vista deste sol. Porque fizeste isto secretamente, mas eu farei esta coisa diante de todo o Israel e diante do sol. E Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: O Senhor também pôs de lado o teu pecado, tu não morrerás. Todavia, por este feito, deste uma grande ocasião para os inimigos do Senhor blasfemarem. Também a criança que te nasceu certamente morrerá. E Natã partiu para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a esposa de Urias deu a Davi, e ela ficou muito enferma. Davi então buscou a Deus pela criança, e Davi jejuou, e entrou, e ficou prostrado a noite toda sobre a terra.
E os anciãos da sua casa se levantaram e foram ter com ele, para levantá-lo da terra, mas ele não quis, nem ele comeu pão com eles. E sucedeu no 7º dia que a criança morreu. E os servos de Davi temiam contá-lo que a criança estava morta, porque diziam: Eis que enquanto a criança estava viva, nós falávamos com ele, mas ele não atentava à nossa voz. Como então se afligirá a si mesmo, se o contarmos que a criança está morta? Mas quando Davi viu que os seus servos cochichavam, Davi percebeu que a criança estava morta, pelo que disse Davi aos seus servos: A criança está morta? E eles o disseram: Ela está morta. Então Davi se levantou da terra, banhou-se e se ungiu, e trocou de indumentária, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então ele veio à sua própria casa, e quando ele solicitava, eles punham pão diante dele, e ele comia. Então disseram a ele os seus servos: Que coisa é esta que fizeste? Jejuaste e pranteaste pela criança, enquanto ela estava viva, mas quando a criança morreu, tu te levantaste e comeste pão. E ele disse: Enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei e pranteei, porquanto eu dizia: Quem poderá dizer se Deus será gracioso para comigo, de modo que a criança possa viver? Mas agora que ela está morta, por que eu deveria jejuar? Posso trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não retornará a mim. E Davi consolou Batseba, sua esposa, e entrou a ela e se deitou com ela. E ela deu à luz um filho, e ele chamou o seu nome de Salomão, e o Senhor o amou. E ele enviou pela mão de Natã o profeta, e ele chamou o seu nome Gedidias, por causa do Senhor. E Joabe lutou contra Rabá dos filhos de Amon e tomou a cidade real. E Joabe enviou mensageiros a Davi e disse: Eu lutei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Agora, portanto, reúne o restante do povo e acampa contra a cidade e toma-a, para que eu não tome a cidade e ela seja chamada segundo o meu nome. E Davi reuniu todo o povo e foi até Rabá e lutou contra ela e a tomou. E ele tirou da cabeça do rei deles a sua coroa, cujo peso era 1 talento de ouro com as pedras preciosas, e ela foi posta na cabeça de Davi. E ele trouxe o despojo da cidade em grande abundância. E ele retirou o povo que lá estava e os pôs sob serras, e sob rastelos de ferro, e sob machados de ferro, e os fez passar por fornos de tijolos. E assim fez ele a todas as cidades dos filhos de Amon. Então Davi e todo o povo retornaram a Jerusalém. Primeiro Crônicas, capítulo 20. E sucedeu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a batalha, Joabe levou adiante o poder do exército e devastou a terra dos filhos de Amon e veio e sitiou Rabá. Porém Davi esperou em Jerusalém, e Joabe feriu Rabá e a destruiu. E Davi tomou a coroa da cabeça do rei e achou nela o peso de 1 talento de ouro, e nela havia pedras preciosas, e ela foi posta na cabeça de Davi. E ele também trouxe muitíssimo despojo da cidade. E ele retirou o povo que nela estava, e cortou-lhes com serras e com grades de ferro e com machados. Assim Davi tratou todas as cidades dos filhos de Amon. E Davi e todo o povo retornaram a Jerusalém. E sucedeu depois disso que se ergueu ali guerra em Gézer com os filisteus, tempo no qual Sibecaí, o Busatita, matou Sipaí, que era um dos filhos dos gigantes, e eles foram subjugados.
E houve guerra novamente contra os filisteus, e Elanã, o filho de Jair, matou Lami, o irmão de Golias, o geteu, de cuja lança a vara era como um eixo de tecelão. E mais uma vez houve guerra em Gate, onde estava um homem de grande estatura, cujos dedos das mãos e pés eram 24, 6 em cada mão e 6 em cada pé, e ele era também filho de gigantes. Porém, quando ele desafiou Israel, Jonatas, o filho de Simeia, o irmão de Davi, o matou. Estes nasceram aos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Salmo 51. Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Ao músico-chefe, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio a ele, depois dele ter estado com Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas tenras misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente de minha iniquidade e limpa-me do meu pecado, porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti eu pequei e cometi este mal à tua vista, para que tu pudesses ser justificado quando falares e ser claro quando julgares. Eis que fui moldado na iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Eis que tu desejas a verdade no íntimo, e na parte escondida tu me farás conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e serei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir a felicidade e a alegria, que os ossos que tu quebraste possam se regozijar. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Não me expulses da tua presença e não toma de mim o teu Santo Espírito. Restaura-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito livre. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, tu, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alto a tua justiça. Ó Senhor, abre os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois tu não desejas sacrifício, senão eu o daria. Tu não te agradas com ofertas queimadas. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Faz o bem em teu bom prazer a Sião. Constrói tu os muros de Jerusalém. Então te agradarás com os sacrifícios de justiça, com a oferta queimada e a oferta queimada por inteiro. Então eles oferecerão novilhos sobre o teu altar.